levado em consideração ali pelo Federal Reserve. E a gente também tem um dado aqui do Brasil, tudo bem que é retrovisor, mas é o PIB, fechando ali o PIB de 2023. Queria entender um pouco também da sua leitura, né, um pouco sobre esses indicadores. Vou até começar com o PIB, porque eu estava lendo muitos economistas ali projetando que o Brasil deve repetir os 3% em 2023, fechando ali o quarto tri mais estável em 0,1, mas seria ali mais a questão da atividade brasileira que teria conseguido manter aí este quarto trimestre. Queria entender também um pouco das suas expectativas para esse indicador. Paula, eu continuo apostando 2,7% de crescimento. Acho que é um crescimento robusto, mas ainda é um voo de galinha, tá certo? Nós saímos de uma base muito baixa em 2020. Tá? Essa base, apesar de um crescimento que a gente olha e fala, é um crescimento notável, 2021, 22, 23, a gente ainda tem um PIB que é inferior em termos de dólares correntes ou reais correntes do mesmo nível de 2013. Né? Nós temos mais uma década perdida. Quer dizer, apesar de crescer e ter muita gente batendo no peito, tanto na esquerda como na direita, a base, né, o efeito base é muito baixo. Então, como a base é muito baixa, o crescimento não é grande coisa. Se não fosse o agro e os serviços que estavam reprimidos em função da pandemia, né, e obviamente depois das transferências pesadas e a volta do crédito agora, o Brasil estaria patinando, né? Tem muito pouco para mostrar. A minha grande preocupação é essa queda que que ela aumenta ano a ano da formação bruta de capital. Esse vai ser o outro disco quebrado meu, Paula. Eu vou falar isso o tempo inteiro. Sem formação bruta de capital, nós estamos consumindo no presente, cresce no presente, mas nós consumimos do futuro, porque as pessoas deixaram de investir e passaram a consumir. Quer dizer, é o cartão de crédito de uma casa, né? Você consome aquilo, um dia chega a conta. Né? Nós estamos embarcando, mais uma vez, através dessas enormes transferências, essa valorização do mínimo, né? Do salário mínimo, que é uma das bandeiras do Lula, mas a gente não olha a floresta inteira, a gente só está olhando a folha. Não dá para valorizar o mínimo sem que haja ganhos de produtividade. E o Brasil teve alguns ganhos de produtividade, mas eles são inexpressivos ao longo do tempo. A gente não pode ter um gatilho imediato de valorização do mínimo sem ter uma contrapartida de ganhos de produtividade, tanto de produtividade total de fatores e principalmente a produtividade do indivíduo, que é o fator trabalho, que é muito depreciada essa produtividade no Brasil. Então eu tenho muita preocupação que a gente está soltando rojão para um PIB, que é um PIB realmente importante de ser dito, 2,7 não é uma brincadeira, mas assim, nós temos o mundo crescendo mais que a gente. O Brasil, nos últimos 40 anos, até quando a gente cresce bem, a gente cresce menos do que o resto do mundo. Então a gente tem os Estados Unidos crescendo a 3,3%. É uma economia industrializada. A gente tem a própria China, que eu sou muito crítico, não acredito que tenha crescido mais de 5%, meu número é em torno de 4,5%, mas cresceu 4,5%. Né? E tendo um grande problema com relação a créditos podres, todo o setor imobiliário. Existe uma questão geopolítica também, desvio de comércio internacional, todo esse tipo de coisa. E o Brasil, a gente nessa marcha lenta, né? A gente está nessa marcha lenta em função da ausência das reformas e da profundidade das que são feitas. Mandique, quando você fala ali da formação bruta de capital, né, eu queria entender um pouco, a gente vê ali que tem um crescimento dessa formação, mas para este ano, você acredita que a gente vai conseguir ter, de fato, manter esse crescimento, né, até porque ainda a gente tem um cenário de juros ainda alto também. Né? A formação, ela caiu, ela tem uma expectativa de crescimento. Exato. Eu não acredito nela, porque esse crescimento, de novo, vem do mercado financeiro através do Focus, e o Focus, ele erra muito mais do que ele acerta, e ele tem um fator que é o fator humano e de vez em quando humanoide. E eu digo isso pelo seguinte, porque lá existe a configuração de desejos, e muitas vezes se esquece daquilo que é o dado nu e cru. O dado nu e cru com uma taxa Selic que esse ano não vai acabar
em menos de 9,75 e se existir algum tipo de preocupação de fato com a inflação, não deveria ser menos que 10 com os números atuais, com pressão de IPCA, pressão em alimentos, pressão em serviços, quer dizer, e o diferencial de juros com os Estados Unidos já ficou muito configurado. Eu imaginava que no máximo 3 cortes, hoje eu estou imaginando 2 cortes nos Estados Unidos de 0,25. Quer dizer, isso pressiona muito e um corte aqui pressionaria também, né, o câmbio que bate na inflação. Então não seria adequado o Banco Central tomar uma decisão dessa. Então eu estou com a Andrea Ângelo, 9,5, eu já disse sempre que não esperava menos do que 9,75. O mercado vem acordando desse sonambulismo aí, dessa expectativa, eu quero isso, eu quero aquilo. O mercado tem que entender que não é o que eu quero, é aquilo que pode ser feito de uma maneira muito fria, analisado apenas com dados. E aí o que acontece? Eu não consigo imaginar que com a taxa Selic de 9,75, apesar de todo tipo de crédito que o governo vem abrindo, que a formação bruta vai ter um salto de 1,4%, como está sendo esperado. E pode ser até que tenha um ganho, né? Mas eu não acredito que seja um pulo, porque o custo do capital permanece muito alto e as alternativas de investimento em renda fixa são muito chamativas. Eu mesmo como investidor, e eu invisto em empresas, em startups, etc., eu olho e falo, pessoal, vocês têm que me mostrar um crescimento tão agressivo, tem que ser algo tão agressivo em termos de geração de caixa, aumento de receita, para que a gente possa partir com o dinheiro, né, o nosso capital, e não investir em debentures que estão chegando a pagar 11% acima do IPCA. Quer dizer, custo de capital alto, pressão inflacionária, desvia investimento. Van Dijk, é muito importante a gente citar, né, essas questões do crédito, porque ele acaba sendo o motor, aí, o estímulo para a economia brasileira. Mas no cenário, né, do crédito, você falou o alto custo do capital, o juro ainda bastante alto, mas tem outro fator que também acaba segurando um pouco o crédito, que foram as recentes situações envolvendo crédito, né, principalmente Light, Americanas, as próprias situações envolvendo os bancos menores lá nos Estados Unidos, que acabaram tirando um pouco desse ímpeto. Claro que não é um fator específico que acaba impactando todo o cenário, mas nessa conjuntura o cenário do crédito também ficou minguado por causa disso, né? Olhando para frente, o pior que ficou para trás, a gente pode ver uma melhora no ambiente de crédito mais para frente, e aí essa conjuntura que você comentou do juro baixando, não tanto quanto o mercado gostaria, mas baixando, uma melhora na percepção dos próprios fornecedores de crédito. Isso não pode culminar numa melhora estrutural também lá na frente, por mais que o cenário que a gente esteja atravessando não é dos melhores? Felipe, do ponto de vista de custo capital, a gente está numa posição melhor. Tá? Selic vem caindo. Aí tem uma queda expressiva. O problema não é que caiu, o problema é onde ela está. E o patamar atual ainda é muito elevado para que investimentos... Imagine o seguinte, qual é a média que a gente tem de margem nas empresas listadas no Bovespa? A gente tem uma média que não exacerba em termos de lucro, uma média de margem que a gente tem lá dentro, a gente não tem uma média superior a 10%, 15%, quando o número em outras bolsas é muito maior. Por que é maior em outras bolsas? Porque o custo do capital em outras bolsas é muito menor. Então fica a critério do empresário, dos funcionários dessas empresas, dos executivos, da estratégia, serem competitivos. O Brasil, a gente precisa ser mais competitivo do que a concorrência e mais competitivo do que a taxa de juros. E a taxa de juros sendo muito alta, o retorno ao capital é muito baixo. Você precisa ser muito bom. E é difícil você conseguir ser competitivo nessa estrutura. O ambiente de negócio do Brasil é muito ruim. É muito ruim.
não é somente questões do número, né, da taxa Selic, não é somente a inflação, não é somente o numeral que está lá. Existe também o ambiente, um ambiente microeconômico que o Brasil se insere, né? As questões institucionais que têm a ver também com a grande insegurança jurídica. Então, além de ser competitivo para bater no custo de capital, bater na concorrência, o Brasil ainda tem que, toda vez que toma uma decisão de investimento, o sujeito joga uma mão de pôquer. Não sabe o que tem do outro lado, porque a gente sabe que o passado se torna presente com alterações sem base e isso penaliza o empresário. Então, isso tem que estar na conta do custo do Brasil. Ô Vandir, que ainda nessa questão do crédito, né, saiu até uma reportagem aí falando sobre o governo federal turbinando crédito a estados e municípios. Tem um número aqui, quase 43 bilhões de reais no ano passado, e o número podendo até alavancar para 75 nesse ano. Qual o problema, ou existe problema nessa liberação de recursos para estados e municípios, sendo que a gente vê estados e municípios sufocados, né, pedindo salvação, e o governo federal fazendo, ou tentando fazer esse salvamento aí dos estados e municípios. Qual seria o grande problema nessa liberação de crédito? Tem dois problemas nessa liberação de crédito, Felipe. O primeiro problema é o populismo associado àquilo, né? O Brasil, por não ser uma estrutura federativa de verdade, onde os poderes de taxação, os poderes de decisões de investimento estão nos estados e municípios, nós temos uma concentração em Brasília que arrecada muito e distribui como bem entende, dependendo da relação de vassalato político. Quem é que chega lá e apoia o cara? Então, essa é uma relação muito nociva. O outro problema chama-se moral hazard em economia, perigo moral. O Estado gasta e gasta mais do que deve, infringe todas as regras de boa governança fiscal, cometem até mesmo alguns crimes de responsabilidade, mas é aquela história, não pode deixar o bebê morrer. Então, na última hora, o governo federal socorre. Então, como você tem esse perigo moral, esse moral hazard que impera, né? Ele impera sempre. O Rio de Janeiro sempre está quebrado, e sempre no final que está quebrado, que vai morrer, aparece o dinheiro. Quer dizer, está na hora do governo federal começar a deixar alguém morrer, porque quando alguém morre, a gente fala, opa, né, os caras não vão intervir mais. Então a gente tem que ser prudente do ponto de vista fiscal. Um dos maiores problemas do Brasil é a imprudência fiscal de estados, municípios e da União. Esse é um dos maiores problemas. A gente gosta de gastar. A quantidade de gasto que nós temos com funcionalismo público estadual, municipal e federal é algo muito grande. Notem vocês, o problema do Brasil não é que a gente tem muitos funcionários, né? Funcionários públicos. O que a gente tem é uma desproporção de gastos vis-à-vis outras responsabilidades que nós temos e a quantia final que conta em termos do PIB. Vandir, deixa eu só trazer aqui uma outra